Sing it tonight. It's a bad idea, right? Sing it tonight. It's a bad idea, right? Sing it tonight. It's a bad idea, right? Fuck it, it's fine. Hello! Ho, 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 ho! Merry Christmas! Hello, galerinha, eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E o que vai rolar hoje? Eu separei aqui alguns livros que eu não tava dando nada por eles e eu acabei dando 5 estrelas. Porque tem isso, né? Às vezes você vai pra um livro, assim, sem expectativa nenhuma, porque assim, ou você já ouviu falar mal, ou porque você tá lendo só por curiosidade, assim, mas você já tá achando que vai dar ruim, e aí quando você vê, você tá completamente envolvido e apaixonado pelo livro, e você fica, meu Deus, o que rolou aqui? Por que eu não li esse livro antes? O que tá rolando? Então essa é a vibe dos livros que eu trouxe aqui hoje. Eu não tava dando muita coisa e eu acabei dando 5 estrelas. Antes de eu começar, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se vocês forem novos, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam aqui embaixo. E vocês podem me seguir também lá no Instagram, no TikTok. Eu tô no Twitter, só um pouquinho. Eu fico mais olhando do que postando. Mas no Instagram, no TikTok e no Scooby. Cara, esse daqui foi um surto total. Na época que eu tava lendo, a galera ficou assim, Ray, quando isso aconteceu? Assim, o que tá rolando com você? E eu falei, não sei como isso aconteceu, não sei como eu cheguei nesse ponto. Só sei que é uma série gigantesca e eu li todos os livros um atrás do outro muito rápido. E só ficou faltando o último livro que eu não li até hoje, o que é uma loucura, o fato de eu ainda não ter lido esse livro. Mas é porque na época não tinha um e-book disponível. E aí depois eles colocaram o e-book do último disponível, mas estava muito caro. Eu falei, eu não vou pagar isso. E acabou que o tempo foi passando e eu não terminei a série, mas eu vou terminar. E eu tô falando da Academia do Vampiro. Né? Que loucura. Então, não tem tanto tempo assim que eu li. Eu acho que eu li no ano passado. E eu li super atrasada, porque ele teve a sua hype, ele teve a sua época. E muita gente falava muito desse livro, mas muita gente também dizia que ele era um livro bem jovenzinho, bem mais pra galera que é adolescente. E como eu já tinha lido muita fantasia, li muitas coisas, assim, eu acho que não é... Eu não sei nem se isso é uma ideia correta, né? Assim, é porque acontece às vezes quando a gente lê muito de um gênero e aí você lê um livro mais tranquilo, muita coisa ali tá meio que você já viu, já foi trabalhada de uma maneira muito semelhante, você acha meio mais do mesmo. Eu geralmente não me incomodo com esse tipo de coisa, não. E foi exatamente por isso que eu falei, vou dar uma chance pro Academia de Vampiro, porque apesar de eu não ler livros de vampiro fazia muito tempo, já tinha passado da minha fase de vampiro, eu sabia que tinha muita gente que gostava e eu falei, eu vou dar uma chance, sabe? Vai ver, eu gosto também. Não sei por que esse livro não apareceu no meu radar antes, sendo que é um livro muito popular. E aí eu peguei, mas assim, despretensiosa, tipo, vai ver, eu não vou gostar mesmo, vai ver, era pra galera, tipo, é tipo Harry Potter, sabe? Muita gente que leu Harry Potter agora não acha ele tão interessante quanto a gente que cresceu lendo, entendeu? E foi amadurecendo junto com os livros. Eu fui mais ou menos pensando nisso. Talvez eu não goste, mas deve ser só porque talvez eu devesse ter lido quando eu era mais nova. Não, galera, não. Completamente apaixonada, completamente viciada, completamente surtada no livro. Ele me pegou desde o primeiro. E eu fui lendo um atrás do outro. Eu li todos eles em e-book. Eu fui no Kindle, assim, inclusive eu falei, nossa, esse livro tá salvando o meu Kindle, porque eu praticamente não uso o Kindle, porque eu tenho muito livro físico. E aí ele realmente salvou a utilidade, deu utilidade pro meu Kindle. Porque eu li um atrás do outro e assim, eu passava a noite lendo, eu tava atualizando o Scooby, meu histórico de leituras, tipo, 4 horas da manhã lendo esse livro. Loucamente, eu amei, fiquei muito empolgada, fiquei assim, meu Deus, as pessoas falam que esse livro é mais pra galera que é adolescente e tem uma alma jovem eterna. Porque eu amei, apaixonada, não tava dando nada, dei 5 estrelas, completamente apaixonada, shippando muito. E aí teve esse outro livro também, que eu tava dando nada mesmo por ele. Por quê? Mas nesse caso era por causa da autora. Eu tenho um problema com essa autora, assim, os primeiros livros dela que eu li não funcionaram pra mim. E eram livros super hypados, todo mundo falava super bem. E infelizmente eu não curti. Eu falei, talvez não seja pra mim. Mas eu não curti a ponto de, tipo assim, eu odiei. Eu simplesmente achei... Eu não gostava dos personagens, ela construía muito bem, fazia a ambientação muito boa, mas eu odiava os personagens dela. E aí eu falei, eu ainda vou dar mais uma chance, né? E aí foi esse aqui primeiro que eu dei chance e me surpreendeu, que foi Vilão, da Victoria Schwab. Né? Eu já tinha lido outros livros dela que eu achei qualquer coisa. E aí quando eu peguei esse daqui, eu falei, meu Deus, achei! Finalmente um livro
que funcionou pra mim. E assim, eu fiquei completamente apaixonada na história dele. Eu gosto muito dos personagens. Eu gostei muito da continuação dele também. Ele é um livro que traz isso, essa coisa de até onde o que você faz pelo bem te faz uma pessoa do bem, sabe? Como você cruza essa linha e você acaba se tornando vilão, por melhor que sejam as suas intenções, sabe? E é muito interessante toda a forma como ela trabalha isso. Pela primeira vez eu vi personagens que eu fiquei envolvida, que eu gostei, que eu tava torcendo, e uma hora eu odiava um, uma hora eu odiava outro, uma hora eu torcia por um, uma hora eu torcia pro outro. E eu adoro quando isso acontece, quando os personagens não são, tipo assim, eles são cinza, sabe? Eles têm um pouquinho de tudo, coisas que a gente ama e coisas que a gente condena, sabe? Porque isso traz uma coisa bem verossímil, sabe? Traz pra nossa realidade, porque ninguém é perfeito. E ainda nessa vibe da Victoria Schwab, entra também A Vida Invisível de Addie LaRue, que a vida dela é tão invisível que o meu livro está virando invisível também. Tá sumindo a inscrição dele. Mas enfim, né? Que eu também, no começo eu até falei, talvez eu vá gostar. Eu tava com o pé atrás, porque assim, esse livro ele é muito hypado. E é da mesma autora, então eu falei assim, olha, todas as outras coisas muito hypadas dela eu não curti. Então, assim, eu vou achando que eu vou odiar. Eu nem queria ler ele, eu acho que na época quem escolheu ele pra mim foi a galera da Twitch. O pessoal da Twitch tava me ajudando a escolher a minha TBR. E aí eles falaram desse livro e eu acabei tendo que colocar. Porque eu criei essa ideia deles me ajudarem, então tive que engolir o livro que eu não queria. Eu tava torcendo pra ele não ganhar e ele ganhou. E aí eu acho que o pessoal fez de sacanagem. E aí eu tava meio assim, ainda mais porque depois eu achei que ele fosse puramente de fantasia e me falaram, Ray, ele é mais um romance, na real. Eu falei, não é possível. Porque assim, uma coisa que já não rola pra mim da Victoria Schwab são os personagens. Se rolar um romance aqui, eu acho que ela não vai saber fazer, entendeu? E aí eu dei um score no livro assim, tá. Eu amei, completamente apaixonada. 5 estrelas. Um dos meus livros favoritos, não só da Victoria Schwab, como da vida. Eu marquei ele inteiro, tá? Aqui, não sei se vai dar pra ver direitinho, mas ele tá cheio de post-it. E não só marquei, como eu fiz uma coisa com ele que eu só faço com os livros que eu amo demais. Que é escrever nele, sabe? Porque são livros que eu sei que eu nunca vou me desfazer. Aí eu escrevo neles. Além de eu marcar, escrever, eu desenhei nele todo. E ainda pedi pra uma aluna minha desenhar nele também, porque ela desenha super bem. Aqui, eu tava tentando achar algum desenho. Sabe? De acordo com as coisas que apareciam no livro, eu fui desenhando, ela foi desenhando. Vários desenhos relacionados aqui ao livro. É bem isso, sabe? E por isso ele se tornou um livro tão especial pra mim, assim. Não dava nada, dei tudo. Absolutamente tudo pra ele. Só pro caso de você viver embaixo de uma pedra e você não saber do que se trata, é de uma personagem que fez acordo com o deus da noite, né? Com um espectro da noite, agora não tô me lembrando exatamente a definição dele, pra tentar fugir de uma vida simplória no interior da França e fugir de um casamento que ela não queria e poder ser livre e conhecer o mundo. Só que ela não imaginou que nesse acordo fossem ter consequências, e a consequência foi, ele é tipo um demônio, né? A consequência foi que ela realmente poderia viver para sempre e conhecer o mundo inteiro, só que ela ia se tornar uma pessoa totalmente esquecível. Entendeu? Então ela passava pelos lugares, conhecia pessoas, mas a partir do momento que ela se afastava, as pessoas esqueciam da existência dela. Então ela não conseguiria deixar uma marca no mundo. Então até onde isso é vida? Até onde isso é viver de verdade? Então assim, uau! Mais um livro aí pra minha listinha que eu não tava dando muita coisa foi O Bom Filho. Eu vou deixar ele aqui do lado. Eu não sou uma pessoa que lê muito thriller. Livro policial, livro de assassinato, suspense. Não é muito my cup of tea, sabe? Eu não gosto muito desse tipo de leitura. Eu não me oponho a ela. De vez em quando aparece alguma coisa que dizem que é muito bom, eu pego pra ler. Mas não é o tipo de livro que eu tô sempre procurando, e você não vai encontrar muita coisa no minha estante sobre isso. Na verdade, eu acho que eu só tenho um nicho, que é esse daqui, ó, que tá aqui embaixo. Que inclusive tem um livro do King ali, então ali tem terror. Basicamente tudo que eu tenho de terror e thriller tá só aqui. É só isso que eu tenho nessa estante toda. Porque eu leio muito mais fantasia. E esse livro, ele é um thriller, né? E ele é um thriller de uma autora sul-coreana, é autora, eu acho. E a gente colocou ele no Goodreads DLX, que é o grupo de leitura que eu organizo com a Maria do Xícara Quente e a Dessa do Louca dos Livros. E eu achei a sinopse interessante o suficiente por ser um livro sul-coreano que eu não tô acostumada muito a ler, né? Eu falei, vamos nessa, vamos ler.
E eu simplesmente amei. Eu fiquei completamente envolvida na história. E eu nunca fiquei tão envolvida com um livro de thriller na vida, sabe? Surreal. Eu fiquei muito impactada, tá? Ele é um livro com descrições bem visuais, sabe? Você consegue ver a coisa acontecendo ali como se estivesse passando um filme na sua cabeça. E é nojento. E assim, o distúrbio de personalidade e toda a questão que acontece com os personagens e a questão familiar e a questão de tentar descobrir, porque assim, a história é um menino que ele acorda, ele mora, ele e a mãe dele, e o irmão dele trabalha longe, então não tá sempre em casa, geralmente é ele e a irmã dele, e ele é super protegido por essa mãe. E ele tem alguns acessos de, eu não lembro se é epilepsia ou alguma coisa assim, ele tem umas convulsões, né? E até por isso ele teve que desistir da carreira dele de atleta, porque ele tava tendo essas convulsões. Então ele mora ali com a mãe dele, e um dia ele acorda e ele tá todo sujo de sangue, e quando ele desce ele encontra a mãe dele morta, assassinada, na cozinha. E ele fica desesperado, sem saber o que fazer. Porque a mãe dele tá morta ali, ele tá todo sujo de sangue, e ele não vê sinais de arrombamento na casa. E ele fica morrendo de medo de chamar a polícia, porque ele é o principal suspeito, né? Tá ele sozinho em casa com a mãe, e a mãe tá morta, e aí, óbvio que tudo ia apontar pra ele. E por causa disso, ele começa a investigar por si mesmo, tentando descobrir o que aconteceu, quem invadiu a casa e quem matou a mãe dele, pra poder tentar se livrar da culpa aí, né? E poder chamar a polícia sem ser ele um indiciado, já que ele sabe que ele não fez nada. E a gente vai acompanhando aí a história junto com ele. Enquanto ele tá tentando descobrir quem é o assassino, a gente tá ali recebendo as pistas. E assim, gente, uma loucura. Quem gosta de thriller, eu acho que vocês vão gostar. Se ainda não deu uma chance, fica aí. Indo nessa vibe, por esse motivo, outro livro que eu não dava nada e eu amei foi A Incendiária, do King. Por quê? Porque eu não leio muito King. Eu não leio terror. Não leio, é muito forte, mas assim, não tenho costume de ler, né? Eu li alguns do King e eu achei ok, achei bom, mas assim, não é o meu gênero literário favorito, não é uma coisa que me atrai muito. E por isso eu não tenho muitas coisas dele que eu queira ler. Enfim, os poucos que eu quero ler estão aqui. É o Soberdoma, que eu ainda quero ler, eu ganhei. Amei, muito obrigada. E ainda não li. E o Incendiária foi pro Goodreads DLX, que foi um do King que eu topei ler na época do terror, porque a gente sempre tenta colocar alguma coisa também, é bom diversificar. Então não tava dando muita coisa, eu achei que eu fosse achar ele um legal, porque assim, o King escreve bem, então não tem como o livro ser totalmente ruim, só não é muito estilo de coisa que eu gosto de ler. Então eu sempre acho um livro ok, eu acho um livro legal, mas não é E o Incendiário não, eu amei a narrativa, eu amei a construção da história, porque ele é um terror que ele não é exatamente um terror, eu não sei se eu classificaria esse livro como um terror. Ele me busca mais uma fantasia na minha concepção, assim. Porque a menina, ela tem poder de botar fogo nas coisas. E é um experimento do governo. Só que ela é uma criança e o pai dela foge com ela. E o governo tá caçando ela e eles estão tentando sobreviver, foragidos aí. Só que é muito difícil, né? Porque ela tem essa coisa de botar fogo e o governo tá atrás. Fica toda essa coisa, e eu acho que o terror vem disso, né? Da sensação, do pavor de você estar sendo perseguido. Enfim. E eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens. Eu acho que ele não se prolongou muito, sabe? O King tem muito disso. Ele tá falando de uma coisa, aí passa uma pessoa, ele vai contar a vida dessa pessoa que não é nada relevante à história central. Mas ele gosta de trabalhar esses personagens e backgrounds, e às vezes eu só fico, amigo, vamos? E pra finalizar, é um livro que não necessariamente eu não dava nada, tá? Essa eu deixei por último, porque é uma exceção que eu encaixei aqui, mas não é exatamente isso. Nesse livro, ele é uma releitura de Cinderela. E o que acontece? Eu já li muita releitura de Cinderela. Eu gosto muito de ler fantasia e eu gosto muito de ler releitura. E uma das que mais tem é releitura de Cinderela. Então, é um tema que já foi trabalhado muitas vezes. E eu pensei, provavelmente vai ser um livro legal, porque eu gosto de releitura, né? Mas por ser de Cinderela, provavelmente, assim, não tem muito mais o que trabalhar nessa história, né? Então, assim, provavelmente eu vou achar legal, mas não vai ser 5 estrelas, porque, né, é uma história bem batida, né? E não. A autora conseguiu trabalhar a história da Cinderela de uma maneira que eu nunca vi antes, e olha que isso é dizer muito, porque eu já li muita coisa de releitura de Cinderela. E eu fiquei completamente encantada no poder de narrativa da Bella. Tá aqui, Você Não É Cinderela. E eu amei.
Eu li ele também em e-book. E é, mais uma vez, uma releitura de Cinderela, mas ela é uma changeling. Olha isso. Pegou uma changeling, ela é uma filha de fadas que foi trocada pela Cinderela real, que é humana, né? E aí ela vive como Cinderela ali, mas na verdade ela é uma changeling. E eu amei que é um livro, ele ficou bem dark e bem com essa coisa de fadas, mas de um lado do submundo, um lado mais dark, não de um lado mais férico, entendeu? E é bem o tipo de coisa que eu gosto de ler. Eu amei os personagens, eu amei os elementos folclóricos que foram colocados aqui dentro. Eu amei que, apesar de ser uma história daquelas bem clichê, que tá tudo bem, que adoramos uma história clichê, ela conseguiu trabalhar de uma maneira que ficou muito fora da casinha, ficou muito diferente e fez muito sentido. E eu amei que tava chegando pro final e eu falei, bom, agora vai se encaixar naquele roteiro, né? Não tem como ser muito diferente. E mesmo assim foi diferente. Mesmo assim foi inovador. E eu fiquei encantada que ela conseguiu pegar uma história tão batida e transformar numa coisa tão única. Gostei muito. Então fica aí a indicação pra vocês. Ele tá no Kindle Unlimited também. Então, se vocês estiverem interessados e vocês assinarem o Kindle Unlimited, vocês conseguem pegar lá de graça. É isso, galerinha. Muito obrigada pela companhia de vocês. Comentem aqui embaixo quais foram os livros que vocês não estavam dando absolutamente nada e vocês acabaram dando 5 estrelas pra eles. Coloquem aqui porque eu vou adorar saber, adorar pegar umas indicações novas, porque eu tô realmente por fora. Mais uma vez, me sigam nas redes sociais, me sigam aqui no canal, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. Eu posto muita coisa lá no Scooby, então fica a dica pra me seguir por lá. E todos esses livros têm link de compra aqui embaixo, comprando pelo link da Amazon, vocês ajudam super o canal, galera. Muito obrigada pela companhia, eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.